Entrevista. O ciclo de palestras do programa Trabalho, Justiça e Cidadania em Salvador tem esclarecido muitas dúvidas sobre os direitos garantidos pela CLT, a consolidação das leis trabalhistas. O resultado nas escolas é motivo de comemoração por parte da Associação dos Magistrados Trabalhistas da 5ª Região. E quem está aqui para conversar com os nossos ouvintes aqui da capital, do interior do estado, esclarecer dúvidas sobre 13º salário, sobre férias, sobre aviso prévio, sobre jornada de trabalho, é a juíza Silvia Isabelle Teixeira, da 33ª Vara do Trabalho, ela que também é diretora da pasta Cidadania e Direitos Humanos da AMATRA, 5ª Região. Bom dia, doutora, que prazer tê-la aqui nesta bancada do Força do Povo. Bom dia, Moisés, bom dia a todos os ouvintes. Doutora, primeiro, como surgiu essa ideia aí do ciclo de palestras do programa Trabalho, Justiça e Cidadania? Moisés, esse nosso programa é um programa nacional, ele não é regional, é da nossa associação nacional que as outras associações regionais se vinculam. Ou seja, a nossa AMATRA, que fica lá em Brasília, ela, desde 2003, ela já vem com esse projeto. Aqui a gente botou pela primeira vez em 2004 e estamos implantando de novo esse ano, mais uma vez. Ano passado em Feira de Santana, já teve esse projeto em Porto Seguro, em Itapetinga. Enfim, esse é um projeto que leva muita cidadania, né? Porque leva muita informação para as pessoas que não as têm. Informação como todos pertinentes à cidadania, de um modo geral, mas com foco em direito do trabalho. É interessante, doutora, abordar este assunto nas escolas, porque antigamente nós tínhamos, além de todas essas matérias do currículo atualmente, ainda tinha aula de latim, tinha OSPB, educação moral e cívica, tudo isso foi suprimido da grade curricular. E ao invés de colocar outras matérias, por exemplo, noções de direito do trabalho, da nossa Constituição, não colocaram absolutamente nada e ainda reclamam que os alunos estão estudando muito, quando, na verdade, estamos nesse mundo globalizado que exige cada vez mais conhecimento. Como é importante esse trabalho nas escolas. Na opinião da senhora, deveríamos até ter uma matéria específica sobre noções gerais de direito dentro das escolas na grade curricular, doutora Silvia? Não só do direito do trabalho, mas sobretudo o direito previsto na Constituição, né? Perfeito. Eu acho que o cidadão que não conhece a Constituição, realmente ele está um passo atrás, né? De outros países que são mais politizados. Então, boa parte dos problemas que a gente tem para resolver no dia a dia, a gente busca a resposta na Constituição. Sem dúvida. Mas eu concordo com você quando você diz que antigamente meus pais estudaram na época que tinha o SPP, eu ainda peguei um pedaço dessa época. Mas eu percebo também assim, que ficou um estigma, né? Moral e cívica era muito ligada ao regime ditatorial, tinha toda uma ideologia voltada para a manutenção do regime que o Brasil, que se transformou, que se transmudou em um Estado democrático, talvez ele tenha pecado nesse sentido, porque quis desatrelar a sua imagem, a sua própria educação a um regime que já estava morto, que era o regime ditatorial, e eles não fizeram, a gente não conseguiu fazer a transição para um regime totalmente democrático, porque o regime democrático, ele também é exercido através de informação, aliás, sobretudo através de informação. Então, a partir do momento que você tirou moral e cívica de um currículo dos colégios e não teve nada para substituir, entendeu? No mesmo sentido, fica o quê? Como você disse, antes estudava latim no colégio. Meus pais estudaram inglês e francês no colégio, que entendem até hoje. Não falam fluentemente, mas assim, até porque pararam de falar há muito tempo, mas eles entendem até hoje, conseguem se comunicar. E isso é muito importante para a educação no sentido mais globalizado. Não é? Sem dúvida, porque doutora. Porque a gente não vive isolado, a gente não vive num mundinho só no Brasil, ou só em Salvador, ou só na Bahia, enfim, a gente não vive só no nosso mundinho, a gente está ligado a uma série de outros países, de outras culturas, de outros povos, que a gente tem também que saber de tudo, tem que saber de tudo hoje em dia, né? É o que eu digo, né? O conhecimento liberta, e se a gente só conhece as obrigações, deveres e obrigações, a gente vira escravo do governo. Precisamos conhecer também os nossos direitos para exercitar a cidadania plena, né, doutora Silvia?
não resta a menor dúvida. Estamos com a doutora Silvia Isabel Teixeira, que é juíza da 33ª Vara do Trabalho e diretora da pasta Cidadania e Direitos Humanos da Amatra, 5ª Região. E como é importante esse trabalho dos juízes, daqueles que detêm o conhecimento, multiplicando esse conhecimento nas escolas. Essa iniciativa da Amatra por aqui pretende levar esse conhecimento sobre direito do trabalho para todas as escolas, tanto da rede pública quanto da rede privada, doutora? A gente precisa de parcerias, né? Então, quem tiver, por exemplo, quem estiver nos ouvindo e desejar estabelecer uma parceria, essa parceria não custa nada, a não ser a boa vontade e o trabalho dos colegas professores e diretores e coordenadores, enfim, porque a primeira fase a gente faz primeiro a gente tem uma espécie de sedução dos professores. Depois esses professores, eles se reúnem com a gente, os que assim desejarem, e a gente faz a capacitação, que leva 2 dias, 3 dias, dependendo da quantidade de professores e da temática a ser desenvolvida na escola. Na escola. Na entidade pública, que pode ser privada também. Depois disso, a gente tem a parte do Tira Dúvida, que é uma reunião uma vez por mês, exatamente para cumprir o que o próprio nome diz, que é tirar as dúvidas pertinentes ao direito do trabalho, ou qualquer outro tema escolhido. E depois a gente tem, ao final do ano de trabalho, a gente tem a culminância, que é a parte artística, é assim, o coroar, digamos assim, do nosso projeto, né, do nosso programa, é o dever cumprido. Então, as pessoas, as pessoas envolvidas nesse projeto, ligadas à entidade de educação, elas fazem a culminância, sempre ao final, que é justamente a parte artística ligada ao direito do trabalho, direito do consumidor, pode ser, direito de famílias, desejarem. Correto. Essa iniciativa, como tem sido o acolhimento desse projeto nas escolas? A senhora que já participou aí de algumas palestras, de trabalho em várias escolas. As pessoas ficam muito satisfeitas e ficam muito emocionadas também, né? O ano passado, eu me lembro que eu estava fazendo a palestra sobre terceirização, falando sobre os malefícios e uma possível terceirização em atividade fim, que é um projeto que ainda tramita hoje em dia no Senado Federal, né, desde o ano passado, é o projeto de lei 4330, que ele foi aprovado na Câmara e hoje está tramitando no Senado sob o número PLC, né, projeto de lei vindo da Câmara 30 de 2015. E esse PLC prevê a terceirização em todos os setores, inclusive em atividades fins dentro da empresa. Ou seja, se esse projeto passar, a gente pode ter hospitais com médicos, enfermeiros, contratados através do regime de terceirização, a gente pode ter escolas contratando professores em um regime também de terceirização, porque todas as atividades são atividades ligadas à atividade fim. Então, se esse projeto passar, do meu ponto de vista, ele traz várias consequências nefastas para não só o direito do trabalho, mas sobretudo para a sociedade, para o consumo, em uma cadeia, né, para a previdência. É interessante até a senhora tocar neste assunto, porque ontem nós tivemos o protesto em algumas escolas da rede estadual, porque os funcionários terceirizados não receberam os salários, pararam as atividades de merenda, de limpeza das escolas, e os estudantes estão sem aula e resolveram fazer protesto nas ruas. Então, esse processo de terceirização, ele é delicado, porque ainda as pessoas estão sofrendo a terceirização, a quarteirização. Imagine se esse projeto que a senhora colocou aí passar pelo Congresso Nacional. Aí é que vai piorar tudo, não é, doutora? Pois é. No meu ponto de vista, piora tudo. Então, voltando ao que você tinha perguntado anteriormente, eu estava fazendo a palestra, determinada entidade de educação ano passado, falando exatamente sobre esses malefícios, dizendo, eu elenquei 8 malefícios que a gente já observa como profissional do direito do trabalho no nosso cotidiano. E uma das moças que estavam ouvindo a palestra, ela fez, olha, eu estou muito emocionada, porque tudo que você está dizendo aí, eu passei na prática, gente. Então, eu posso lhe dizer que isso que você está dizendo é verdade, eu dou o meu relato. Então, é muito emocionante, eu não posso dizer que é gratificante, porque, na verdade, isso é lamentável. A gente expor algo que a gente percebe e a gente se deparar no tete-a-tete, no cara a cara, com uma pessoa que já passou afirma ter passado por tudo aquilo.
Agora, a senhora deixou a gente curioso e os nossos ouvintes também. Quais são esses 8 malefícios, doutora? A gente precisava de um programa, né, para falar sobre isso. É um assunto bastante interessante que a gente pode agendar para uma outra data também. Sim, viu, doutora? A senhora Mas despertou a curiosidade. A gente pode adiantar, por exemplo, Moisés, que assim, é comprovado estatisticamente por dados oficiais do DIEESE que empregados terceirizados recebem 30% menos que o salário de um empregado contratado diretamente pela empresa, que é a tomadora de serviços. Eles têm menos, como eles têm menos treinamento, os empregados terceirizados, eles são não menos capacitados, mas menos treinados para determinada atividade técnica, não se investe tanto nisso daí. A fiscalização também não consegue ser tão ferrenha, infelizmente. E, consequentemente, eles sofrem estatisticamente muito mais acidentes de trabalho. É só a gente observar na Petrobras que os terceirizados, eles são muito mais acidentados do que empregados contratados diretamente, empregados com funções da Petrobras. Então, esses são dados estatísticos colhidos pelo DIEESE. Agora, por falar em dados estatísticos, doutora Silvia Isabelle Teixeira, que é juíza da 33ª Vara do Trabalho, diretora da pasta Cidadania e Direitos Humanos da AMATRA, que é a Associação dos Magistrados Trabalhistas da 5ª Região, você que está mandando para cá suas perguntas, já nós vamos fazer todas elas a doutora Silvia Isabelle. Pode continuar pelo WhatsApp, que é o 986613750, através da nossa produção que está anotando aí as perguntas, o Alexandre Seixas, a Josi Bispo, ou você pode participar ao vivo. Liga pelo 3017 5089, 3017 5090 e faz a sua pergunta ao vivo. Doutora, nós tivemos hoje a manchete até do jornal o Globo, eu não sei se a senhora já olhou, já tomou conhecimento, nas principais metrópoles do país, 3.424.000 pessoas não ganham sequer um salário mínimo, ou seja, recebem menos que R$4 por hora trabalhada. Isso é um escândalo, é um dado estarrecedor. E a lei determina que ninguém pode receber menos do que um salário mínimo, não é, doutora? Para você ver, né, uma pessoa que não recebe, que trabalha, que não recebe sequer o salário mínimo, consequentemente não tem carteira assinada, consequentemente não tem previdência social recolhida, subsequentemente também não tem recolhimento do fundo de garantia. Então, isso não só da Previdência, como do Fundo de Garantia, né? Porque a assinatura da carteira de trabalho leva a esses dois recolhimentos. Correto. Então, não tem a contagem do tempo de serviço quando for se aposentar, isso sem dúvida vai fazer falta. Então, infelizmente, a gente tem essas pessoas que ainda continuam à margem da legislação. Puxa vida. E que muitas vezes são pessoas que... A terceirização, Moisés, ela contribui muito para isso. Porque existe aquela terceirização prevista, lícita, legal, que cumpre a lei, que observa todos os parâmetros previstos na legislação. Mas uma grande parte da terceirização, ela é feita de uma forma muito fragmentada na sociedade. Então, por exemplo, você tem uma fábrica, como a gente já teve a oportunidade de observar no cotidiano trabalhista. Você tem uma determinada fábrica que trabalha com bijuteria. A fábrica não consegue dar vazão àquela demanda, não consegue dar vazão para a produção, não consegue dar conta da demanda. E o que é que ela faz? Ela terceiriza essas atividades para outras pequenas fábricas. As pequenas fábricas, na verdade, são pequenas fábricas de fundo de quintal, sem qualquer legalização, sem qualquer observação de normas de medicina e segurança do trabalho, sem assinatura da carteira de trabalho, enfim. E normalmente são pessoas que trabalham na própria residência, pessoas da própria família também. Então, você vê, dentro de uma casa é muito comum nesse tipo de trabalho a gente enxergar trabalho infantil. É muito comum numa casa dessa natureza a gente enxergar trabalho em jornadas extremamente aviltantes, de 12, 14 horas, sem qualquer proteção, equipamento de proteção, o uso de qualquer equipamento de proteção individual, sem um treinamento específico para lidar com ácido, com aquele material, com o material da limpeza, me foge agora o nome, material específico que limpa as joias, deixando-as mais brilhosas e tudo mais. Então, esse tipo de atividade propicia também uma marginalização das pessoas em relação à legislação social. Está entendendo? Correto, então, assim, a terceirização nesse tipo de atividade, ela, no meu ponto de vista, é muito danosa.
assim, a nossa superintendência do trabalho, os auditores do trabalho, eles são muito ativos, mas muitas vezes isso é tão fragmentado que dificulta até a própria fiscalização. Então, assim como tem lugares no interior, por exemplo, eu trabalhei durante um ano em Euclides da Cunha. Lá era muito comum ver pessoas trabalhando para receber na diária, mas trabalhavam recebendo diária há anos, recebendo R$ 5 na diária. Para trabalhar num sol escaldante. Quando a gente fala, eu lembro quando eu trabalhava na sala de audiências, o caso mais comum lá é pessoas de carteira de trabalho assinada. Ainda dizem que a escravidão acabou, hein, doutora? Não, a escravidão hoje em dia, Moisés, eu até diria que ela é pior, porque ela é insidiosa. Porque antigamente a gente tinha o escravo, com aquele escravo clássico, né? Vamos dizer assim, o negro que saía da África, que era aviltado, e o índio aqui, enfim, as pessoas que eram escravizadas. A nossa história da humanidade, não só índios e negros foram aviltados nesse sentido, não só índios e negros foram escravizados, mas pessoas que perdiam guerras, pessoas brancas, pessoas de olho azul, de cabelo claro, enfim. É a história da nossa humanidade. Infelizmente é assim o ser humano. Mas, enfim, a gente tem hoje em dia uma escravidão que é uma escravidão muito insidiosa, ela é muito disfarçada, muito mais das vezes ela é negada pela sociedade, porque o escravocrata ele não se acha um senhor de engenho. Porque na cabecinha dele, o senhor de engenho é aquele que tinha um pelourinho, que ficava batendo, que tratava em seus escravos, que eram considerados proprietários na época. Hoje, a escravidão moderna, esse tipo de coisa que acontece, que a gente vê pessoas que não têm, que ficam à margem da legislação social, pessoas que não têm sequer carteira de trabalho assinada, pessoas que trabalham em jornadas extremamente extenuantes, pessoas que não recebem o salário mínimo, como você citou agora há pouco. Então, quer dizer, são pessoas que são exploradas economicamente, fisicamente, psicologicamente, e se veem atreladas a um sistema do qual ela não pode sair. Porque muitas vezes não tem estudo, não tem educação, não tem acesso ao que há de melhor, que é mais libertador que a educação. Não é verdade? Correto, então, doutora. A partir do momento que essas pessoas não têm esse tipo de informação, se acham também naquela condição, sem saída. Então, quando não há saída, a única forma é não resistir. A única saída, aliás, é não resistir. E essa não resistência faz com que o ciclo não seja rompido. E não sendo rompido esse ciclo, a gente continua com a escravidão. E a escravidão no sentido humano, não pense que isso é não pense os ouvintes, não pense todas as pessoas que fazem, que estão nos ouvindo agora em casa, que essa forma moderna de escravidão e até a forma clássica de escravidão é coisa de país, de país em ascensão como o nosso, ou com a economia parada atualmente como o nosso. Não pensem que isso é próprio do Brasil, ou de um país semelhante ao Brasil. Em países desenvolvidos, como países da comunidade europeia, a gente também observa a escravidão. Hoje em dia, dos imigrantes, que está sendo extremamente falado aí, noticiado na imprensa. Então, infelizmente, isso é coisa do ser humano, que a gente não conseguiu ultrapassar ainda, não consegue olhar. A partir do momento que a gente conseguir olhar o outro e se identificar no outro, se a gente conseguir se identificar na figura daquele nosso semelhante, talvez a gente evolua um pouco. Mas, enquanto a gente continuar com essa ideia de que existem pessoas diferenciadas por cor, por classe social, e a gente pode explorar, então a gente não vai evoluir tanto. A escravidão vai continuar, sem dúvida. Ok, doutora, eu já pedi a minha produção aqui, estamos com um problema na linha interna, que a gente não está conseguindo passar as ligações, mas eu já tenho algumas perguntas aqui para a doutora Silvia Isabelle Teixeira, perguntas que chegam pelo WhatsApp, que eu gostaria de aproveitar já e fazer enquanto eles resolvem esse problema das linhas internas aqui. Estamos com a doutora Silvia Isabelle Teixeira, que é juíza da 33ª Vara do Trabalho e diretora da pasta Cidadania e Direitos Humanos da AMATRA, que é a Associação dos Magistrados Trabalhistas. Eu tenho aqui a Maria. Ela trabalhou 24 anos para uma senhora como empregada doméstica, nunca teve a carteira assinada, e esta senhora morreu tem 2 semanas. O que ela pode fazer? Qual o direito que ela tem? Ela quer saber aqui, doutora. Se na residência morava não só a senhora Maria, mas moravam outra pessoa ou outras pessoas, até os possíveis filhos dessa senhora Maria, ela pode ingressar com ação para que essas outras pessoas que moravam na casa pelo menos assinem a carteira de trabalho para contagem de tempo de serviço, porque a assinatura da carteira de trabalho ela não prescreve nem decai.
Ela não sofre, a ação do tempo, do direito. Ela diz aqui pelo WhatsApp, viu, doutora, que era ela e esta senhora de 83 anos, que morreu tem 2 semanas. Ela diz que dedicou a vida dela toda a esta senhora e nunca teve a carteira assinada. Ela tem algum direito? Ela precisa de advogado nesse sentido, doutora? É interessante, precisa procurar um advogado, eu acredito, sabe, Moisés? Porque os advogados, eles estão aí exatamente para isso, né? Para trabalhar de uma forma mais técnica. Porque fica até meio complicado. Claro que o empregado, ele tem o direito de postular, que a gente chama de postulando na Justiça do Trabalho. Ele pode postular ser advogado. É óbvio que ele pode fazer isso. O empregado que deseja realmente procurar a Justiça do Trabalho. Mas as demandas hoje são tão complexas na Justiça do Trabalho que é sempre bom, no meu ponto de vista, procurar um advogado. O Carlos, ele diz aqui que o salário dele está atrasado 2 meses. O que é que ele deve fazer, doutora? Se ele não conseguir resolver isso amigavelmente, é possível que ele procure o sindicato da categoria também para ver se consegue resolver amigavelmente, porque certamente que o problema dele não é um problema só dele, certamente que o problema dele é um problema dos outros empregados da empresa também, se for o caso, mas também é possível que ele procure o Ministério Público do Trabalho, se ele desejar não ingressar com ação no primeiro momento. Mas se nada disso resolveu, simplesmente se ele quiser ingressar diretamente com ação na Justiça do Trabalho, é muito simples. Ele pode, como eu disse agora há pouco, postular sem advogado na Justiça do Trabalho, procurar ingressar com ação na Justiça do Trabalho sem um advogado. Mas, no caso como esse, o advogado, por exemplo, ele vai pedir, possivelmente, ele vai pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho pelo atraso salarial e vai pedir todas as verbas que decorrem exatamente desse atraso salarial. Entendeu? Ele tem a técnica, ele sabe enquadrar melhor. E normalmente isso vem acompanhado de outras ofensas a direitos do trabalhador. Não é só o atraso do salário, tem outras ofensas que o advogado ele consegue encaixar e consegue fazer os pedidos pertinentes. Olha como é importante ouvir uma especialista, a doutora Silvia Isabelle Teixeira, que é juíza da 33ª Vara do Trabalho, conhece a CLT de frente para trás, de trás para frente. Você pode tirar sua dúvida pelo 30 17 50 89, 30 17 50 90, através do e-mail. O e-mail é o fpovo@sistemacruzeiro.com.br. Você pode também mandar um WhatsApp, grava sua mensagem de voz, faz um textozinho e manda para cá, como fez a Maria, como fez aqui Dona Margarida. Já vamos ler, viu, Dona Margarida, a sua pergunta. O número do WhatsApp é o 98661 3750, 98661 3750. Doutora, a Margarida, ela sempre trabalhou na casa desta senhora, tem 11 anos. Ela diz aqui que tinha 1 hora para almoçar. Agora, eles resolveram aumentar para 2 horas o horário de almoço. E ela diz que não aceita isso, porque atrapalha a vida dela. Quem está com a razão aí, doutora? Pela lei que foi publicada o ano passado, que ela é complementar 150, ela pode ter 2 horas, mas ela um mínimo de 1 hora. Inclusive, a própria lei permite que, de comum acordo, esse intervalo seja inferior a 1 hora, até 30 minutos, por exemplo. Certo. Entendeu? Mas também é possível ela abastecer o horário até 2 horas. É possível. O empregador ele pode ter uma ordem nesse sentido. Agora, normalmente, isso é como um acordo, né? Porque na casa da gente, esse sistema de trabalho doméstico é um sistema muito complicado, porque a pessoa está ali do nosso lado. E se ela trabalha insatisfeita, isso repercute em uma série de outras coisas que para a gente não são salutares, como a elaboração de comida, passar roupa e tudo mais. Então, eu compreendo a empregada quando ela diz que não deseja ter um intervalo de 2 horas, porque na verdade ela vai abastecer muito a jornada, ela vai chegar em casa muito tarde, né? A gente tem problemas aqui no trânsito de Salvador. A nossa daqui de casa, a nossa empregada doméstica, ela já chegou perguntando se poderia ter um intervalo de 30 minutos. Eu disse que preferiria que ela tivesse de 1 hora. Aí ela disse que era muito, muito ruim para o retorno do trabalho e a gente entrou no acordo. Então, talvez seja bom, primeiramente, conversar, né? Porque às vezes a pessoa não consegue, as pessoas não conseguem mais conversar. Eu tenho um ouvinte aqui,
Ela, inclusive, pede para não revelar o nome, vamos respeitar, sem problema algum, você pode manter em sigilo o seu nome. Ela é patroa de uma jovem, ela conta a história aqui rapidamente. Ela disse que mandou a empregada dela embora e contratou uma jovem de 26 anos. No primeiro mês agora, completou um mês na sexta-feira da semana passada. E ela disse aqui que descobriu que ela está grávida. Ela pode demitir, ela quer demitir esta criança. Ela dá uns nomes aqui, que eu não vou citar os nomes, mas ela diz que quer demitir. Ela quer saber se pode fazer isso, porque ela foi enganada. Não pode, de jeito nenhum. Não pode. A proteção à maternidade, na verdade, a proteção não é para empregada, a proteção é para o nascituro. Mas mesmo se ela já entrou grávida no trabalho, doutora? Mesmo que tenha entrado grávida no trabalho. A proteção, ela é bem maior, inclusive prevista na Constituição. Então, ela protege o nascituro durante toda a gravidez, a não ser que a empregada peça demissão. Se a empregada pedir demissão, eu recomendaria que ela procurasse o sindicato da categoria, até para homologação. Então, nesse caso aqui, ela não pode mais demitir só depois de passar todo o período, né, doutora? Todo o período, que corresponde desde o dia da concepção do bebê até 5 meses após o parto. Então, só depois do parto, 5 meses depois do parto. Depois do parto, exato. Isso é o que a gente chama de período de garantia de emprego. Ou período de estabilidade do emprego, né? Estabilidade decorrente da gestação. Agora, doutora, antes de contratar alguém, a patroa pode pedir um teste de maternidade? De jeito nenhum. Também a Lei não. 9.029 de 1995. O primeiro artigo dessa lei fala exatamente sobre isso. Nem pensar nisso. Porque antes acontecia muito, antes dessa lei. Porque você pode pensar, Moisés, ou quem está ouvindo em casa, pode pensar que uma atitude dessa é uma atitude que resguarda o empregador. Mas tinha vários empregadores que não contratavam mulheres, ou seja, discriminavam mulheres para contratação, exatamente por isso, principalmente mulheres em idade fértil. Então, as mulheres que estavam em idade fértil, os empregadores pediam um atestado médico ou um exame de esterilidade exatamente para poder contratar. Entendeu? Minha mãe mesmo passou por isso. Ela me disse que quando foi ingressar na antiga legislação brasileira de assistência, né, na antiga LPA, ela disse que precisou fazer o exame. Olha, como é bom conversar com a doutora Silva, uma aula de direito do trabalho aqui no Força do Povo. Eu gostaria de continuar com ela durante 10, 20 minutos a mais, mas eu tenho outro entrevistado já aqui aguardando. Doutora Silvia, eu queria só saber da senhora, para a gente finalizar a entrevista, quando acontece a próxima palestra e qual foi a escola escolhida? A gente começou a implantar no Complexo Oscar Cordeiro. Eu estou precisando que a coordenação, inclusive, faça esse apelo, marque os diretores lá, que os juízes estão loucos querendo fazer as palestras. Então, aqui a gente tem a peculiaridade, né? Tem outros regionais, tem outros tribunais que não tem tantos juízes disponíveis. Aqui a gente tem muita gente querendo participar desse programa. Esse programa tem empolgado os juízes trabalhistas, né, doutora Silvia? Os advogados também, tem alguns servidores que participam, servidores do INSS, servidores da Justiça do Trabalho. É bem interessante, isso envolve muita gente. Que ótimo! E é interessante também, viu, doutora, gravar essas palestras e disponibilizar também no site da própria 33ª Vara, ou da própria Matra e tudo. Eu acho que isso vai dar uma revolucionada, vai ajudar muito essas pessoas, e nós gostaríamos de fechar o programa, fechar inclusive essa entrevista com a doutora Silvia Isabelle, fazendo uma homenagem especial, porque estamos no mês da mulher, estamos numa data importante durante todo o mês das mulheres, o mês de março, que é o mês dedicado às mulheres. Estamos fazendo homenagens especiais a todas aquelas mulheres que fazem a diferença, aquelas mulheres que ajudam a construir e fortalecer a cidadania. Então receba aqui as homenagens do programa Força do Povo pelo mês da mulher, pelo Dia Internacional da Mulher, que foi no último dia 8 de março, e que a senhora continue com mais força ainda, engrandecendo todo este trabalho que vem sendo desenvolvido aqui na capital e no interior do estado. Viu, doutora Silvia? Receba aqui as homenagens do Força do Povo. Muito obrigada, Moisés. Muito obrigada aos ouvintes também. Bom dia a todos. E a gente vai marcar outras entrevistas. Como sempre, é muito prazeroso falar. Eu estou curioso desses 8 malefícios. Vamos fazer por parte aqui. A senhora vai trazer tudo isso pra gente, viu, doutora Silvia? Grande abraço. Quanto mais informação a gente puder levar pelos vários meios de comunicação,
é tanto melhor para a gente, né? Porque a nossa preocupação é justamente essa, com esse projeto Trabalho, Justiça e Cidadania, levar informação específica, técnica, para quem não tem tanta, né? Ah, que beleza. E a senhora está falando para mais de 75% dos 417 municípios. Essa é a força da Rádio AM. Então eu fico feliz, porque imagine quantas pessoas a senhora está levando esse conhecimento. Que Deus te ilumine, te dê muita força, muita luz na tua caminhada, na tua jornada, doutora. Um grande abraço. Amém para todos nós. Que bacana.